Olá, eu sou o Felipe Borim, da Prilux do Brasil, e hoje eu vou apresentar para vocês o Playtech Feelings, o ecossistema inteligente da Prilux que integra o melhor da Smart Lighting com o melhor da internet das coisas. A gente começa essa apresentação mostrando uma função nessa luminária pendente de mudança de temperatura de cor. Aqui temos uma luminária pendente e aqui temos um switch, um interruptor de parede, sensível ao toque. A um simples toque, eu mudo a temperatura de 2.700 Kelvin para 6.500, ou seja, de branco quente para branco frio. A gente pode calibrar essa temperatura passando, por exemplo, pelo branco neutro, 4.000 Kelvin. Tá? Ao mesmo tempo, eu posso desligar e ligar essa luminária pelo mesmo interruptor. Avançando pelas formas de comando, pelas formas de acionamento, a gente sai do interruptor touch screen e a gente passa para os interruptores que tem uma função tátil muito mais avançada. Então, com um simples toque, a gente consegue ligar e desligar uma lâmpada, por exemplo, e consigo aumentar e diminuir a intensidade de iluminação dessa lâmpada. Assim como a gente tem esse sensor tátil, a gente deixa muito mais simples para pessoas que, por exemplo, teriam uma dificuldade de acionar isso num ambiente escuro. Aqui, mesmo que não haja luz, com o toque eu consigo sentir por onde esses comandos passam. Ao lado desse interruptor, a gente tem uma outra opção, um painel digital, onde eu consigo aumentar e também diminuir a intensidade luminosa. O que a gente tem de diferença são designs de painéis. Dentro das opções de comando, eu gostaria que vocês imaginassem um ambiente onde eu tenho, na entrada desse ambiente, um primeiro interruptor e lá no final eu quero integrar uma nova possibilidade de comando. Qual é o problema operacional disso acontecer? Eu tenho que fazer todo um cabeamento de um ponto até o outro. Dentro da linha, dentro das opções de comando, a gente possui uma forma de acionamento sem fio. Então, com esse interruptor, eu consigo acionar uma outra iluminação, colocando ele na parede ou deixando ele disponível sobre uma cabeceira de cama, por exemplo. Dessa forma eu consigo integrar a forma tradicional de acionamento da iluminação, que todos nós estamos habituados, e colocar inteligência nesse interruptor de parede. E ao mesmo tempo eu simplifico essa instalação, já que além do interruptor convencional no ponto principal, eu consigo ter pontos auxiliares sem fio, sem cabeamento, sem nenhuma estrutura necessária para se fazer, além da que já existe no local. O projeto Playtech Feelings permite que a gente integre múltiplas soluções luminotécnicas, que vão desde uma lâmpada bulbo até uma luminária industrial ou uma luminária de iluminação pública. Dentro disso, a gente consegue criar cenários especiais. Imagine, por exemplo, um ambiente multiuso. Um ambiente que a gente usa ele como uma sala de reunião, mas eventualmente acontece ali uma cena mais descontraída, a gente recebe pessoas. Então imagine essa luminária aplicada em um ambiente como esse. Dentro das formas de acionamento, eu posso inclusive acionar via meu relógio inteligente. Então aqui, por exemplo, eu vou acionar o meu modo reunião. Quando eu aplico e aciono o modo reunião aqui, eu tenho uma iluminação de 4.000 Kelvin sobre a mesa de trabalho e uma iluminação auxiliar também de 4.000 Kelvin. Agora imagina que eu tenho esse mesmo ambiente onde eu faça uma projeção. Para essa projeção, eu aciono o modo projeção. A luminária vai a 20% dimerizada em 2.700, que eu consigo conectar uns cabos ou uma utilização mais simples, e o ambiente está todo preparado para essa projeção. Avançamos pelo dia e no final da tarde isso aqui vai virar um happy hour. Quando isso acontece, eu chamo o modo happy hour e a gente cria um ambiente muito mais aconchegante e cênico. Então eu tenho a iluminação principal em 2.700 Kelvin e a iluminação auxiliar em âmbar. Agora, ainda dentro dessas possibilidades, imagine que aqui ao longo do dia eu vá ter algum tipo de produção, algum manuseio muito específico e detalhado. Para isso, eu vou chamar o modo produção. Nesse modo eu vou ter iluminação na sua maior amplitude, 6.500 Kelvin, com luminosidade bastante intensa, para que nenhum detalhe se perca. O projeto Playtech Feelings permite a integração e a criação de cenas condicionais. Imagine um dia, você acorda, vai trocar de roupa e lá fora você não sabe como é que está o clima. Então imagina que isso aqui é a porta do seu armário
Ao abrir a porta do armário, automaticamente a luz interna te demonstra qual é o clima lá fora. Muito frio, azul intenso. Clima moderado, branco. Clima quente, luz amarelada. E ao mesmo tempo que a gente abre, a luz nos indica o clima lá fora, o nosso assistente de voz nos diz qual é a temperatura exata do dia de hoje. A temperatura está em 19,8 graus. Isso é um exemplo de condicional atrelado à iluminação inteligente. Outra condicional possível é essa ligada à segurança. Imagine que isso é uma porta de residência. Ao abrir essa porta, automaticamente uma luz se acende e automaticamente a câmera de segurança é acionada. Então eu consigo ter uma iluminação de alerta e a imagem em tempo real. Além disso, dentro das possibilidades de condicionais, eu consigo trabalhar com sensores de presença e de iluminação. Esse sensor, que está instalado estrategicamente ali atrás, ao acionar, ou seja, quando alguém passa por esse sensor, cria-se uma cena específica, a iluminação se altera para essa cena específica e eu ainda consigo, por aqui ou pelos meus aplicativos convencionais, o celular, um tablet, visualizar qual é o consumo de energia e a luminosidade que estão presentes naquela área. Outra condicional super interessante atrelada a esse mesmo ponto. Se eu tenho um sensor de presença e luminosidade instalado sobre essa mesa, eu consigo deixar ele parametrizado para entender qual é o nível de iluminação externa. Ou seja, isso me traz um benefício muito forte de economia de energia. Se eu preciso de 500 lux nessa mesa e o sol está mais intenso, automaticamente essa luminária ela é dimerizada, ou seja, eu reduzo o nível de iluminação artificial porque eu tenho mais iluminação natural e automaticamente eu economizo energia. Agora, nós vamos falar da Playtech Feelings e a relação com o ciclo circadiano. O ciclo biológico humano ele é influenciado pelo movimento do Sol ao longo do dia. A gente pode ativar esse módulo ciclo circadiano através do toque ou através de um comando de voz, por seu assistente de voz. Google, acionar ciclo circadiano. Ao acionar essa função, a gente automaticamente vai calibrar a nossa iluminação para que ao longo do dia ela parta de uma iluminação quente, assim como é o nascer do sol, ela avance até uma iluminação neutra, lá pelo meio da manhã, chegue a uma iluminação fria no meio do dia e faça o caminho reverso. Isso significa que a gente está fazendo o mesmo movimento de luz que o sol faz, do momento que ele nasce até o momento que ele se põe. Então isso tem uma interferência positiva para o ciclo biológico humano. E nós tiramos o ciclo circadiano da teoria e aplicamos na prática. Convido todo mundo a conhecer o nosso case, que mostra um colégio localizado em Toledo, na Espanha, onde o professor, através de um botão ao lado de sua mesa, teve a possibilidade de alterar a temperatura de cor, influenciando no estado de ânimo dos alunos. Essa aplicação foi utilizada em casos como, por exemplo, os alunos voltam do intervalo da aula com o ânimo agitado e o professor usa a temperatura de cor quente para reduzir esse ânimo e voltar para um estado possível de concentração. Outra aplicação possível nesse mesmo estado é, por exemplo, na chegada dos alunos na escola. Eles chegam com sono, a luz fria ajuda a animar esse ânimo, aumentar esse ânimo. Isso é, na prática, a aplicação do ciclo circadiano voltado para o bem-estar das pessoas. Olá, meu nome é Emanuel Maciel, da empresa Prilux do Brasil. Dando continuidade à nossa linha Playtech Feelings, eu apresento hoje um sistema de controle desenvolvido e produzido pela Prilux, chamado Cora. Na versão Cora Sport, nós possuímos a capacidade de controlar sem fio projetores como este da Prilux, da linha Hexagon. De que forma? Simples. Baixamos na Apple Store o aplicativo, configuramos de forma simples e intuitiva o equipamento e com isso controlaremos a iluminação desde o liga e desliga e a intensidade luminosa que se deseja na área. Cenas de recreação,
competição e até uso profissional dessa iluminação em LED eficiente e bem distribuída através de um projeto luminotécnico. Claro que todo esporte produz uma emoção, então seja um gol ou um ponto, numa cesta, no vôlei, o que acontece é que precisamos interagir com a luz também no espetáculo. E esse espetáculo torna essa experiência mais agradável. Nós podemos também permitir que a luz incentive através de uma ola produzida de forma pré-programada. Após instalado no seu tablet ou smartphone, o aplicativo do Cora vai permitir que, sem fio, você controle o liga e desliga de um projetor ou grupo de projetores de até 64 drivers por Cora, com facilidade, incluindo as cenas Gol, Ola e pré-programações de níveis de intensidade que podem ser escolhidas para cada atividade naquele espaço, dependendo de ser uma atividade esportiva ou não. Mas, se o projetor da linha Hexagon for um RGBW, onde além do branco puro, ele produz diversas cores, nós poderemos proporcionar o espetáculo. Esse espetáculo onde as cores do time ou o merchandising ou qualquer outro tipo de atividade de entretenimento vai proporcionar mais emoção para que o espectador que esteja lá e aquele que esteja telespectador em casa tente absorver um pouco mais desta emoção que a luz e o jogo proporcionam. O Playtech Feelings está preparado para uma aplicação residencial que vai desde uma lâmpada bulbo até uma aplicação industrial. Aqui a gente vai ver agora uma simulação de uma aplicação industrial, onde eu ligo o motor e ligo postes de luzes. Ao ligar esses motores, eu recebo automaticamente uma notificação que esses motores foram acionados. Imagine um gestor de uma área industrial que remotamente ele consegue saber tudo que está sendo utilizado no seu parque industrial. E além disso, ao desligar esses equipamentos, eu recebo automaticamente novamente qual foi o consumo de energia desses equipamentos. Além disso, a gente tem uma outra funcionalidade super importante do ponto de vista de gestão dessas aplicações. Eu consigo monitorar e prever riscos, como por exemplo, necessidade de manutenção desses equipamentos baseado na distorção da curva de consumo de energia. Então aqui a gente tem aplicações práticas, funcionais e que nos levam a melhor custo de manutenção e de economia de energia.